É uma reivindicação, né, quase constante de toda a imprensa e da população para saber o andamento da Operação Lígia, que foi deflagrada a sua fase operacional no dia 18 de setembro, como todos acompanharam. Uma investigação, como já disse o Dr. Manfrim, que ela demorou 5 meses, né, para ser deflagrada essa fase operacional. Até então ninguém sabia da operação, apenas o Ministério Público e o Poder Judiciário, né, cada um dentro da sua esfera de atribuição. E depois desse período houve várias cobranças, disseram por aí que a operação teria sido transferida para Curitiba, disseram que teria parado, que houve influência política, e hoje estamos aqui para falar, né, falar sobre esses 2 inquéritos que o Dr. Manfrim concluiu e demonstrar que nada disso é verdade, que apenas, na época, as informações, né, foram repassadas para a assessoria da Polícia Civil para que fossem feitas de forma mais qualificada e para que o Dr. Manfrim pudesse trabalhar, né, com mais liberdade, vamos dizer assim, porque depois que foi deflagrada a operação, se o serviço já era muito antes, mais do que quadruplicou, né, porque foram apreendidos diversos objetos, deveriam ser ouvidas centenas de pessoas, não é nem dezenas, centenas de pessoas, então ele precisava de tempo, né, e para poder fazer de forma qualificada e técnica a investigação, né. Aí, como já disse, né, com todo o apoio do Ministério Público, Poder Judiciário, dentro de cada um, lógico, respeitando cada um as suas atribuições, né, e a sua independência quanto à decisão, enfim. Hoje, então, estamos aí, o Dr. Manfrim vai falar sobre esses 2 inquéritos que foram concluídos. Evidentemente, há mais inquéritos, né, o inquérito principal ainda está em andamento e com certeza irá demorar, porque ele é o maior, né, o mais volumoso, e há outros, né, que estão em andamento. Mas hoje concluímos 2, o Dr. Manfrim vai dizer aqui, vai repassar exatamente o que aconteceu, e também eu, o Dr. Vitório, né, convidamos a doutora Ivana, cada um dentro da sua atribuição também, né, na área criminal, outro na área civil, irá expor aí o papel do Ministério Público, né, dentro da operação. Passo a palavra aí ao Dr. Manfrim, e mais uma vez dizendo que em nenhum momento a operação parou, em nenhum momento passou para Curitiba, né, que são inverdades, pessoas tentando plantar aí, agindo de forma maldosa, né, com essas informações. Passar a palavra ao Dr. Manfrim agora para explicar certinho aí a conclusão desses 2 inquéritos, do que se trata. Bom dia a todos. Desde já eu quero agradecer aqui ao Ministério Público e ao Poder Judiciário desde o início da operação. O Ministério Público em especial em nome do Dr. Vitório, da doutora Ivana, doutora Silvana também e os demais promotores. Há aproximadamente 2 semanas nós concluímos um inquérito policial a respeito de um processo de dispensa. E na tarde de hoje também estará sendo encaminhado ao Poder Judiciário o inquérito do acidente automobilístico que foi encontrado provas durante a Operação Lígia de forma fortuita. A operação toda iniciou em maio, todos vocês sabem, do ano passado, então está quase completando 1 ano. No dia 18 de setembro, como o Dr. Getúlio falou, ela foi deflagrada. Foram milhares de documentos apreendidos. Eu repito isso porque, em virtude desses comentários que estão sendo feitos, de que a operação parou, é muito serviço. São milhares de horas de gravações que têm que ser analisadas, interceptações telefônicas, interceptações ambientais, interceptação de e-mails. Existem mais de 100 mil e-mails interceptados, tudo isso está sendo analisado. Hoje a operação atualmente conta foram instaurados 8 inquéritos policiais para apurar fatos diversos. Nós optamos por dividir as investigações justamente para concentrar em fatos específicos. Os que foram relatados, como eu disse, o primeiro deles diz respeito a uma dispensa de licitação realizada no mês de junho de 2017 aqui em Pato Branco, que nós, ao longo da operação, conseguimos, segundo o entendimento da Polícia Civil, comprovar que foi fraudulenta. Foram funcionários públicos indiciados, empresários e um vereador. No processo de dispensa, no valor de R$128 mil, nós, de novo, segundo o entendimento da Polícia Civil, houve uma fraude. Foi realizada uma dispensa de licitação quando não existia requisitos legais para se realizar essa dispensa. Inclusive, o próprio parecer da Procuradoria do município indicava isso, e mesmo assim esse processo foi realizado contrário à lei.
Isso configurou o crime do artigo 89 da Lei 8666 de 93. E, além disso, realizado esse processo de dispensa contra os requisitos legais, ele ainda foi feito mediante um ajuste, mediante combinação de preços entre uma empresa do município, distribuidora de medicamentos, e alguns funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Esse acerto funcionou da seguinte maneira: eles realizaram um processo de dispensa e, depois de praticamente finalizado, resolveram refazer esse processo de dispensa, refazendo somente um orçamento, um dos orçamentos da empresa vencedora. Ou seja, a empresa, sabendo dos preços das demais empresas, elaborou um orçamento posterior, e inclusive isso foi comprovado pelos documentos apreendidos, de que esse orçamento foi, mesmo sendo entregue em determinada data, sendo confeccionado em determinada data, ele foi recebido em data anterior, ou seja, ele foi recebido antes de ser confeccionado. Então, nos cuida aí das pessoas que operacionalizaram esse ajuste, isso foi comprovado. Tudo isso foi corroborado pelas interceptações telefônicas realizadas. Foram 5 meses de interceptações telefônicas. Foram 2 etapas de interceptação ambiental realizadas. Tudo isso foi comprovado. Houveram 2 reuniões, existiram 2 reuniões na Secretaria de Administração Municipal para tratar dessa dispensa. As pessoas que participaram dessas reuniões foram ouvidas, confirmaram esse ajuste, confirmaram que foi a mando do secretário de Administração da época, essa adulteração dos documentos. Isso foi corroborado, inclusive, pelas escutas ambientais e pela escuta telefônica, como eu disse. Posteriormente a isso, realizada esse processo de dispensa, o vereador do município exigiu R$10.000 descontado dessa dispensa, e mais o pagamento de 3 boletos no valor de R$3.500 a serem descontados nesse processo de dispensa. Ou seja, ele exigiu propina no valor de R$13.500 para ser descontado desse valor da dispensa. Além disso, mais uma servidora do município solicitou R$3.000, sendo entregue a ela o valor de R$1.000 a serem descontados dessa dispensa. Em meio a isso, a operação foi deflagrada. Nós não conseguimos verificar se esse valor provavelmente não chegou a ser descontado da dispensa, porque a operação foi deflagrada nesse meio tempo. Mas o crime de concussão e também de corrupção passiva, ele se consuma somente com a solicitação ou com a exigência. Então, no momento, independentemente desse valor ter sido pago ou não, esses crimes se consumaram. Em meio a isso, houve um acidente no dia 1º de julho, que todos vocês acompanharam, de um empresário da cidade, entre um empresário da cidade com um veículo BMW e um motociclista no trevo de acesso ao Bom Sucesso do Sul. Em meio às interceptações, surgiram conversas que comprovaram posteriormente, com outros elementos de prova que eu vou comentar posteriormente, que no dia do acidente, um ex-policial civil de Santa Catarina, hoje morador aqui de Pato Branco, e um vereador, o mesmo esse indiciado no processo da dispensa, e também o empresário, pagaram aos policiais rodoviários estaduais o valor de R$15.000 para que eles alterassem o croquis do acidente e também o exame do etilômetro. Nós colhemos depoimentos e outros elementos de prova durante a investigação que indicam que quem soprou o bafômetro naquela noite teria sido um dos policiais rodoviários estaduais. Há também uma declaração no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Estadual que indica que essa declaração foi inserida falsamente, inclusive confessada pela pessoa que inseriu essa declaração. Tudo isso caiu ao longo da interceptação. Infelizmente, nós não podemos repassar os áudios a vocês, porque eles estão sob sigilo ainda. Porque essa interceptação foi realizada dentro da Operação Ige, então encontra-se sob sigilo. Nós já solicitamos, quando do relatório do primeiro inquérito policial, esse da dispensa, o levantamento desse sigilo. Só que ainda não foi decidido pelo Poder Judiciário.
todos esses inquéritos, além disso, o empresário nesse do acidente, ele também foi indiciado por homicídio culposo na direção do veículo automotor e também por embriaguez alcoolante. Nós conseguimos comprovar também que ele, no dia do acidente, foi um sábado, ao meio-dia ele almoçou num restaurante aqui da cidade e ingeriu em torno de numa mesa com outras pessoas, ingeriu 4 garrafas de cerveja. Então, tudo isso agora está na mão do Ministério Público para tomar as providências cabíveis, tanto na parte penal, que está com o Dr. Vitório, a respeito desses 2 inquéritos, e também uma cópia de todo o procedimento. A respeito da dispensa está nas mãos da doutora Ivana, foi encaminhada ela responsável pela ação de improbidade, que também terá um desdobramento nessa questão. Seria basicamente isso, posteriormente eu respondo aos questionamentos que houverem. Eu passo a palavra para o Dr. Vitório na questão da ação penal. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de passar aos senhores como é que é o trabalho do Ministério Público nessa fase legislativa. Então, todos os pedidos que a Polícia Civil faz, busca e apreensão, interceptação telefônica, prisão temporária, prisão preventiva, sempre o Ministério Público participa, né, analisando se tem elementos, se existem requisitos, né, para que o Judiciário decida a favor ou contra. Então, desde o começo a gente está presente nesse trabalho, essa legislação feita pelo Civil, um excelente trabalho, né, essa legislação. E a partir do momento em que os inquéritos vão sendo encerrados, vão sendo tratados, são encaminhados para a gente, para o Promotor de Justiça. Foi encaminhado um inquérito, né? Isso, o outro vai encaminhado. Então, a partir do encaminhamento desse inquérito, a gente, como Promotor de Justiça, vai analisar, né, se existem elementos, se dá para denunciar já, né, pelo crime o qual foi investigado, ou se é o caso de alguma diligência, né, isso a gente vai ver ainda. Então, está sob análise todo esse trabalho de investigação. Como é que funciona daqui para frente? O Ministério Público oferece a denúncia, possivelmente com o oferecimento da denúncia já seja decretada o levantamento do sigilo. Aí os senhores vão ter mais acesso às informações que nem nós, por enquanto, podemos passar, totalmente a vocês. O Ministério Público faz a denúncia, rola testemunhas, é feita uma instrução, ouvida a testemunha de acusação, testemunha de defesa, depois vem para a fase de ligações finais, né, Ministério Público, defesa, aí vem para a sentença. Então, o que eu gostaria de deixar claro para os senhores, né, que dentro da medida do possível, daqui para frente, né, conforme vai começando o nosso trabalho formal, as informações vão sendo repassadas aos senhores de uma forma natural. Está sob análise ainda, né, como eu falei aos senhores, mas dentro do nosso prazo a gente vai oferecer denúncias, por caso de novas diligências. Tudo, né, que é sério, tudo que é trabalhoso demanda tempo, demanda estudo e raciocínio. Então, por isso a gente peça um pouquinho mais de tempo para os senhores, mas eu creio que em 15 ou 30 dias deve sair o oferecimento de denúncia, né, se não tiver diligências inovadoras. Obrigado pela atenção, senhores. Então, bom dia a todos os presentes. Obrigado à Polícia Civil pela oportunidade de prestar esses esclarecimentos à comunidade. De antemão, gostaria de já fazer um elogio público à atuação da Polícia Civil nessa operação, especialmente o Dr. Nilmar Manfrim, que vem se dedicando de corpo e alma, além de todo o trabalho que já desempenha ao lado do Dr. Getúlio, do Dr. Marcos, do Dr. Ivonei, e que a gente, como comunidade, tem que reconhecer publicamente. Então, quando da operacionalização da fase aí da Operação IJA, no mês de setembro, eu me encontrava atendendo a primeira Promotoria de Justiça, cuja titular é a doutora Silvana. Então, de plano, tão logo foi iniciada a operação, nesta fase, o Ministério Público instaurou um inquérito civil público para acompanhar a investigação na parte que pertine à improbidade administrativa. Então, logo a doutora Silvana retornou, algumas diligências continuaram sendo produzidas, sendo que o principal da investigação vem diretamente da Polícia Civil,
No final do mês de janeiro, a doutora Silvana se deu por impedida, até por dever de ofício, uma vez que o esposo dela é o juiz criminal que está atuando na parte inicial, né, da operação. Então, a Procuradoria-Geral de Justiça me designou como promotora de justiça substituta para atuar no feito na parte de improbidade. Pois bem, recebi então a questão de 2 semanas esse primeiro inquérito policial. Estou trabalhando dentro de um inquérito civil geral, mas já adianto que vou, né, também separar os eventos conforme vem subindo os inquéritos. Todos sabem que um ato ilícito gera diversos tipos de responsabilidade. Gera responsabilidade criminal, civil e administrativa. O Ministério Público tem o dever, assim como outros órgãos, inclusive a administração pública, que é vítima, né, dessa situação, o Ministério Público tem o dever de promover a responsabilização dos agentes públicos e demais pessoas envolvidas no ato de improbidade administrativa. Nós trabalhamos então, estou em vias já de elaboração da petição inicial, com fundamento nesse primeiro inquérito policial que veio ao nosso conhecimento, né, num compartilhamento de provas junto com a vara criminal. Estou elaborando a ação civil pública contra todos os agentes envolvidos. O que o Ministério Público pretende? De plano, observando os fatos, a gente pode concluir pela existência dos 3 tipos principais de improbidade administrativa previstos na lei lá de 92. Essas infrações, né, de improbidade, elas podem acarretar como pena, e é isso que o Ministério Público vai buscar: a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos envolvidos, o ressarcimento integral do dano, inclusive com condenação em dano moral coletivo, a perda da função pública dos envolvidos, a suspensão dos direitos políticos, que na forma mais gravosa pode ser decretada por até 10 anos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. Essas são as penas previstas aos atos de improbidade administrativa. Estão sujeitos, então, não só os agentes públicos, os servidores, sejam concursados ou comissionados, mas todos aqueles que atuaram dentro desse procedimento com a administração pública. Isso não impede também a responsabilização administrativa daqueles que são servidores públicos, e aí fica a cargo de cada órgão, né, ao qual pertencem, e também, eventualmente, qualquer ação por parte do município para ressarcimento. O Ministério Público, como eu falei, é um dever de ofício buscar o ressarcimento integral dos danos. E é isso que nós vamos buscar, então, creio, assim como a parte criminal, que no máximo em 30 dias eu já esteja com essa ação primeira pronta para ingressar judicialmente e dar início à ação civil pública. Eu acho que da parte da improbidade seria isso. Vamos abertos aos questionamentos, então, se vocês tiverem algum. Nesse período de investigação, mais alguém foi preso, além daqueles inicialmente presos? Não. Houve delação premiada confirmada já? Essa informação nós não podemos revelar. Dentro desse contexto, a polícia descobriu mais alguma coisa que até então não tinha? Vários. Eu posso dizer o seguinte: muitos de vocês podem estar dizendo aí que o valor de R$128 mil é baixo em função. Eu garanto a vocês que isso é a ponta do iceberg. Nós já temos outros fatos praticamente comprovados e que, como eu disse antes, pela demanda minuciosa, de uma análise minuciosa, ainda não foram relatados. Mas existem desvios muito maiores. Existiram desvios muito maiores, que acredito que foram estancados com a operação. Dentro desses desvios, a fonte, no caso, seria somente a questão aqui da saúde? Não. Eles foram encontrados, durante a investigação, irregularidades em outras secretarias. Dá para relacionar essas secretarias? No momento, não. Mais ou menos um montante, assim, até agora investigado, de prejuízo ao erário público não há. Não, nós não podemos afirmar isso agora em função
Se eu afirmar um número agora, amanhã ele pode estar desatualizado. Então, porque, como eu disse, imaginem vocês analisar centenas, se não milhares de horas de interceptação, milhares de e-mails. Imaginem vocês, levem por base o e-mail de vocês. Quantos e-mails vocês encaminharam de 2013 para cá? O e-mail de vocês. E foram, eu diria, mais de 15 caixas de e-mails quebradas, os sigilos. Então, tem que analisar e-mail por e-mail. Então, isso, eu gostaria de deixar isso claro, porque muita gente fala que a investigação está parada de forma alguma. Inclusive, vocês não sabem, ou alguns de vocês até podem saber, nós estamos com bens bloqueados de alguns investigados na ordem de R$1.200.000. Então, de quem são esses bens a gente não pode divulgar no momento, mas eu garanto a vocês, em nenhum momento a Polícia Civil descansou, assim como o Ministério Público. Nós trabalhamos, além de todos os crimes que nós investigamos, vocês mesmos acompanham diversos homicídios, latrocínio que deu, a gente, mesmo com a operação de engendamento, a gente, graças ao desdobramento de policiais que se desdobram diuturnamente capitaneados aí pelo Dr. Getúlio, nós, mesmo com tudo isso em andamento, a gente acaba também resolvendo esses crimes. Então, eu garanto a vocês que, na medida, nós estamos trabalhando muito além da nossa capacidade, isso eu garanto a vocês. Muitas horas a mais de trabalho, sem ganhar um centavo de hora extra, mas eu garanto a vocês que em nenhum momento, desde maio do ano passado, quando essa operação iniciou, essa investigação iniciou, em nenhum momento ela parou sequer um dia. Isso eu posso garantir a vocês. Doutor, caso sejam os dois inquéritos acolhidos, o vereador do Ministério Público, quantas pessoas nesses dois inquéritos deverão ser presas? A prisão não cabe nesse momento à polícia mais em relação a esses dois inquéritos. Nós relatamos esses dois inquéritos. Pedidos, então? É isso que eu estou tentando explicar. Em relação a esses dois inquéritos, a Polícia Civil entendeu que não havia motivos para pedir a prisão desses indiciados. Se o Ministério Público entender daqui para frente que existem motivos para a prisão deles, o Ministério vai partir isso do Ministério Público. Então, a Polícia Civil, em relação a esses fatos, nós não encontramos elementos até a conclusão desses dois inquéritos para a prisão dessas pessoas. Doutor, esses envolvidos, todos eles estão exercendo a função ainda? Alguns sim. Não na totalidade? Não na totalidade. Doutor Ivona, com referência a isso que a senhora disse também, a questão do afastamento deles, até da prisão, pode ser de imediato, um período de quanto tempo também, doutor? A lei de improbidade administrativa, ela permite que o magistrado, durante a ação civil pública, possa, de plano, já determinar a suspensão do exercício da função pública. Então, isso depende, a gente vai analisar. O fato é que, diretamente ao município, as pessoas mais gravemente envolvidas estão afastadas, não mais desempenham funções no município. Então, a princípio, o serviço público do município de Pato Branco está preservado. Então, o que num primeiro momento não gera necessidade desse afastamento. A perda da função pública é uma das penas previstas na ação de improbidade administrativa. E isso certamente o Ministério Público vai solicitar, vai requerer, porque já ficou e vai demonstrar isso no processo evidenciado de que essas pessoas não têm os requisitos para desempenharem o serviço público. Isso é fato, né? Todo servidor público tem dever legal, constitucional, de prestar atendimento aos princípios da administração pública. Deve, em sua conduta, atuar com moralidade, dentro da legalidade, de forma impessoal, de forma eficiente e de forma pública. Esses são os princípios previstos na Constituição Federal que todo servidor público deve prestar, deve atender. Então, pessoas que vão contra, que ferem os cofres públicos, causam danos ao patrimônio público, certamente demonstram publicamente que não têm condições de continuarem exercendo a função pública. Então, o Ministério Público vai, sim, buscar, ao final, a perda dos cargos públicos de quem ainda eventualmente esteja vinculado ao Estado, à União, ao município. Doutor Manfrim, esse trabalho todo foi determinado em 3 etapas, se assim podemos colocar. Esta primeira, 2 inquéritos já terminados, quase 1 ano. Há uma previsão de data para o término geral? Não há uma previsão, até porque quando nós iniciamos a investigação nós não tínhamos a noção do tamanho que isso ia resultar.
como eu disse, hoje nós já temos 8 inquéritos instaurados. Esse número de inquéritos poderá aumentar. Desde já eu adianto que muitas pessoas procuraram a polícia desde a deflagração da operação. Muita gente trazendo documentos, todas as pessoas que trouxeram documentos, que trouxeram fatos concretos a respeito de crimes e até mesmo de improbidade, foram ouvidas, esses documentos foram apreendidos. Quando nós, numa primeira análise, não achamos crime nesses fatos, eles foram imediatamente encaminhados ao Ministério Público, porque nem todo o fato pode não ser crime, mas pode constituir improbidade administrativa. O que a gente entende que constitui um fato criminoso foi juntado ao inquérito, será ou está sendo objeto de investigação, mas nesse momento eu não posso dizer um prazo para término das investigações, até porque essa investigação está sendo muito dinâmica. No momento em que você começa a analisar essa documentação toda, essas interceptações, esses e-mails, fatos novos acabam vindo, e por isso nós nesse momento não podemos indicar um prazo até mesmo para uma próxima fase operacional ou até para a conclusão de todo esse inquérito. Doutor, o senhor comentou que foram feitas reuniões na Secretaria de Administração e Finanças. É possível afirmar que o ex-secretário Crestani era o coordenador, o mentor desse esquema? Em função do sigilo, eu não posso responder essa pergunta nesse momento. Os outros setores que o senhor falou que foi estancado e que houve essa improbidade também seria licitações do setor? Tem não só licitações, nós encontramos irregularidades em mais de uma secretaria, mas não só na questão de licitações. Aproveitando o Ministério Público daqui, os áudios voltaram a aparecer ontem, estavam circulando novamente aqueles áudios denunciando pessoas da sociedade. Houve alguma denúncia na prática no Ministério Público disso? Não. Até agora não. Prática com documento, né? A pessoa tem que denunciar, não é só falar que ouviu falar. Então é uma coisa concreta, indicar o caminho, se tem documento, indicar o caminho, como é que eu posso conseguir alguma informação, mas não veio nada de concreto assim, para o Ministério Público nesse sentido. A Polícia Civil não levou em conta isso. Aproveitando o ensejo, exatamente respondendo a tua pergunta que o Biruba disse aí, vamos falar a verdade, que isso não contribui em nada para investigação nenhuma, isso só atrapalha a polícia, atrapalha o Ministério Público, atrapalha todo mundo, porque eles têm que perder tempo para essas denúncias. São denúncias sem qualquer documentação, sem nada, jogada ao ar, só atrapalha, vira tumulto na cidade, que na verdade até parece que é para tumultuar a investigação. Então, se alguém tem alguma denúncia concreta para fazer, a polícia vai investigar. Como diz o Dr. Manfrim, todos que vieram aqui com documentos, foram ou juntados na investigação, ou encaminhados ao Ministério Público, eventualmente para a Ação Civil Pública, enfim, para outra análise, mas não dessa forma, jogar áudios no ar, sem qualquer fundamento, sem documentos, sem nada, como disse o Dr. Vitória. Isso só prejudica, não ajuda em nada. Então, se alguém quiser fazer alguma denúncia, que venha na delegacia, mesmo que quiser manter sigilo, traga documentação, faça a denúncia de forma pertinente. Não só nesse caso da Operação IG, diversas denúncias que resultaram em diversas prisões de assaltantes, bandidos, enfim, em diversos tipos de crime, várias pessoas compareceram na delegacia, fizeram a denúncia de forma qualificada, nós investigamos, apuramos, e o resultado foi a prisão e, às vezes, a apuração de autorias de crimes que não tínhamos conhecimento. Então, mais uma vez, pedimos que esse tipo de áudio não seja divulgado. Se a pessoa tem intenção de ajudar o município, que não faça isso. Porque eu acredito que essa pessoa não tem a intenção de ajudar a sociedade, a polícia, enfim, a todos. Só para tumultuar, só serve para tumultuar e para mais nada. Doutor Manfrim, que coordena também a Operação IG, a expectativa aí é uma quebra de sigilo, como vocês também gostariam, tem uma expectativa de um prazo, até porque agora fica uma especulação grande, né? E até para quem é servidor público, especialmente do município, também fica numa situação bastante complicada, né, doutor? Exatamente. Como eu disse, quando do relatório do inquérito policial a respeito dessa dispensa de licitação, eu representei, a Polícia Civil representou pelo levantamento do sigilo, mas essa decisão ainda não aconteceu, então nós aguardamos aí, quando o Poder Judiciário analisar esse pedido, levante, e aí acredito que se o Poder Judiciário autorizar, todo mundo terá acesso a esse plano. Até a questão do acidente, doutor, onde foi falado que envolve um vereador. Esse processo todo acabou para a Polícia Civil? Terminou? O inquérito foi concluído, vai ser encaminhado hoje à tarde ao Poder Judiciário.
como o doutor Vitório comentou, se o Poder Judiciário entender que o fato é esse mesmo, o Ministério Público entender que o fato é esse mesmo e não necessita de mais nenhuma diligência, ele certamente ou oferecerá denúncia ou pedirá o arquivamento se entender que não há fato nenhum, ou requisitará diligências. E aí sim o inquérito volta para a Polícia Civil para realizar as diligências que o Ministério Público entender por bem necessárias.